Fala galera do Lex Machina, beleza? Mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um conceito fundamental dos LLMs e da inteligência artificial. Vamos falar sobre janela de contexto. Se você usa LLMs como ChatGPT, Gemini ou Grok na sua rotina jurídica, entender o que é janela de contexto vai ser essencial para você conseguir tirar o máximo possível dessas ferramentas. Infelizmente, na última semana eu fiquei sem postar vídeo aqui no canal, pois eu estava trabalhando em algumas novidades que eu estou trazendo aí para o Lex Machina. E nesse meio tempo nós chegamos na marca de 100 inscritos! Aê! E eu gostaria de agradecer todo mundo que se inscreveu aqui no canal. É uma marca muito importante, depois de aí mais ou menos 2 meses de canal, a gente está chegando no 100º inscrito. E eu queria agradecer a todos que acompanham aí e que ajudam, que comentam, que deixam o like, todas as pessoas que fizeram parte do Lex Machina até aqui. Isso me deixa muito feliz, me deixa com muito mais vontade para chegar no número 500, número 1000 e por aí em diante. Então, obrigado demais. Então, esse foi o rápido agradecimento aí a vocês, galera. Então, não deixe ainda de se inscrever se você é novo. Se você gostou, deixe o seu like e seu comentário se você tiver qualquer dúvida, elogio ou crítica ao nosso trabalho. Bora pro vídeo? Partiu! Então, pessoal, antes de começar a explicar para vocês sobre a janela de contexto, eu tenho que falar sobre outro conceito muito importante dos LLMs, que são os tokens. Os tokens podem ser entendidos como as unidades básicas de informação que os LLMs usam para ler e entender aquilo que você escreve. A gente pode ver aqui nessa apresentação que eu preparei para a aula de hoje, um token pode ser basicamente uma palavra inteira ou uma palavra dividida em 2, 3 ou 4 sílabas. A gente tem sinais de pontuação, aspas e parênteses que também vão contar como tokens. E eu coloquei aqui um exemplo. Nessa frase aqui, petição inicial de alimentos tem cerca de 5 a 6 tokens. Isso porque essas palavras petição, inicial e alimentos são divididas em mais ou menos 2 ou 3 tokens. Um parágrafo com 100 palavras, contando suas vírgulas, pontuação, etc., vão ter de 130 a 160 tokens. Ou seja, quanto mais você escreve, mais tokens, ou seja, mais dessa informação a inteligência artificial vai ter que ler. Coloquei de maneira muito rápida e direta o porquê existem esses tokens, né? Eles existem pois os modelos, os LLMs, eles não conseguem entender os textos da mesma maneira que a gente. Eles quebram as palavras e transformam elas em números, né, em uma linguagem numérica, para eles poderem fazer essa leitura de maneira mais escalável e eficiente. Agora, explicando a parte técnica de uma maneira bem simplificada, a gente tem que entender que o ChatGPT e todos os outros LLMs são baseados em redes neurais, né? E elas trabalham com vetores numéricos. Ou seja, tudo que a gente dá de input, tudo que a gente dá de comando, é revertido para número, né? Pois ela não entende as palavras, o sentido das coisas do jeito que a gente entende. A tokenização, ela quebra o texto em pedaços menores que fazem sentido estatístico para o modelo. E essas palavras, como eu disse anteriormente, podem ser, esses tokens, né, podem ser palavras inteiras, prefixos ou sufixos, fragmentos comuns e símbolos, sinais de pontuação e espaço. Aqui é engraçado ver que cada token tem um número correspondente. Assim, o texto vira uma sequência numérica que a IA consegue entender. E aí, depois de entender o que são tokens, a gente pode entender o que é a janela de contexto. A janela de contexto, como eu escrevi aqui, é o número máximo de tokens que a IA consegue lembrar e processar de uma vez só. Cada modelo de inteligência artificial vai ter uma janela de contexto diferente. Por exemplo, aqui no ChatGPT 3.5, que é o grátis que a maioria das pessoas usam, a janela de contexto é de 4.000 tokens. Já no ChatGPT 4, a janela de contexto dele vai ser de 128.000 tokens, ou seja,
30 vezes maior quase. Quanto mais potente for o modelo, maior vai ser a janela de contexto dele, ou seja, mais informação ele vai conseguir processar. Eu coloquei essa para chamar a atenção, porque é quando você ultrapassa o limite da janela de contexto. Por exemplo, no ChatGPT 3.5, você usa 4.100 tokens, ele vai esquecer os 100 primeiros tokens que você escreveu para dar espaço aos 100 tokens novos que você inseriu. Ou seja, ele vai estar esquecendo o começo da conversa. É importante lembrar que a janela de contexto serve para uma conversa, né, um chat que você tem com o LLM, e é muito importante você saber para utilizar melhor a ferramenta. Porque, por exemplo, se você vai estar utilizando o ChatGPT 3.5, não faz nenhum sentido você colocar de primeira um documento de 100 páginas para ele ler, pois ele pode até entender o começo daquele documento. Mas quando passar ali dos 3.000 tokens, quer dizer, das 3.000 palavras, 4.000 tokens, o chat vai começar a esquecer aquilo que está no início para dar espaço às novas informações que ele vai estar lendo. Então, você sabendo a janela de contexto do modelo que você vai estar utilizando, você vai saber usar ele da forma mais eficiente, pois você vai ter noção da potência de leitura de informação daquele modelo. Como eu ainda não sou um especialista técnico em inteligência artificial, eu muitas vezes procuro metáforas para explicar melhor esses conceitos essenciais e até mesmo para eu entender melhor. Uma metáfora boa para explicar a janela de contexto é a da mala de viagem. Vamos supor que a janela de contexto seja como uma mala. Você pode colocar muita coisa dentro, vamos supor 20 peças de roupa, mas ela tem um limite, né? Que são essas 20 peças. Se você tentar colocar mais de 20 peças, não vai dar. Ou seja, você vai ter que tirar coisas lá de dentro para colocar mais coisas. Por exemplo, você já colocou 20 camisetas. Se você quer colocar 2 calças, você vai ter que tirar 2 camisetas para colocar aquelas 2 calças lá dentro. E no caso da janela de contexto da inteligência artificial, você teria que tirar as 2 camisetas que você colocou primeiro. Outra metáfora que pode ser usada é essa aqui, que é a da fita de rolo, né? Aquelas fitas que eram usadas para gravar filmes antigos. Você imagina que a memória de contexto seja uma fita que grava tudo aquilo que você e a IA falam. Isso é importante entender, que não é só aquilo que você dá para a IA, mas também a resposta dela entra na janela de contexto. Por exemplo, se você pede uma petição inicial para a IA, o seu token vai contar para a janela de contexto e também aquilo que a IA te fala, a petição que ela vai te dar, também vai ser parte dessa janela de contexto. E agora, voltando para a metáfora da fita de rolo, vamos supor que você tem uma fita que ela tem a duração de 1 hora. A partir do momento que você começa a gravar com ela e grava mais de 1 hora, os primeiros segundos ou minutos dessa fita de rolo vão sendo esquecidas para dar espaço às novas gravações ali a partir de 1 hora. Então ela vai apagar aquilo que foi gravado no começo para dar espaço às novas gravações. E é mais ou menos assim que funciona a janela de contexto da inteligência artificial. Quanto mais você fala, mais ela vai esquecendo aquilo do início, que vai passando do limite da janela de contexto, para dar espaço a novas informações. Eu vou estar disponibilizando esses slides no primeiro comentário fixado aqui, para caso vocês queiram ler eles depois sem ter que ouvir eu falando. E uma dica muito boa que eu tenho para quem quer uma janela de contexto mais potente, mas também não paga nenhuma inteligência artificial, não paga nenhum LLM, às vezes porque não consegue, às vezes porque não quer gastar dinheiro com isso. Essa minha dica é vocês usarem o DeepSeek. É isso mesmo, o LLM chinês, porque a janela de contexto dele tem incríveis 128 mil tokens. Ou seja, comparada com a janela grátis, quer dizer, com a janela de contexto do ChatGPT 3.5, que é o grátis, que é de mais ou menos 4.000 tokens, você vê que a janela do DeepSeek é muito maior.
Então vamos fazer um teste rápido aqui. Eu coloquei um processo que eu até já utilizei em outro vídeo, que ele tem mais de 200 páginas, e eu falei no prompt o seguinte: por favor, resuma esse processo em anexo de maneira detalhada. Faça um resumo da petição inicial e também um resumo do ocorrido. Mantenha as partes anônimas. É muito interessante quando você usa o DeepSeek, pois ele fala aqui, ó, o limite que foi utilizado da janela de contexto, né? Ou seja, na janela de contexto dele conseguiu ler 39% desse documento. Ele é muito grande, né? Ele tem, como eu falei, mais de 200 páginas. Então, os 128 mil tokens de janela de contexto conseguiram suportar 39% desse documento. E aqui o resumo detalhado do processo, como eu pedi. Ele ainda está fazendo. O DeepSeek é muito interessante porque é isso, né? Na versão grátis dele, ele consegue ter uma janela de contexto muito maior, pois o modelo de negócio deles é mais focado em vender a tecnologia, né? Os APIs do DeepSeek. Então ele fez aqui um resumo detalhado e você pode ter certeza que faz diferença uma janela de contexto grande para você analisar documentos grandes. Então é isso, galera, chegando aqui no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham conseguido entender melhor o que é janela de contexto, porque é um conceito bastante fundamental para que você possa utilizar os LLMs da melhor maneira possível. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário se você tiver um elogio, uma dúvida ou até mesmo uma crítica que possa ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho por aqui. E também não esquece de se inscrever, aproveitando para agradecer mais uma vez os 100 inscritos, que agora já está mais ou menos em 102 ou 103, e falar que isso me deixa muito animado para continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!